Tá querendo contratar o RD Station aí para sua empresa, mas você tem dúvida se vai valer a pena realmente ou não? Então calma. Não contrata ainda antes de ver esse vídeo, porque nele a gente fez um compilado de todas as funcionalidades e tudo que esses sistemas podem te entregar, e aí você vai tirar suas próprias conclusões se realmente vale a pena ou não. Então, bora pro vídeo. Bom, primeiro, precisamos falar um pouquinho sobre as principais funcionalidades no geral, do RD Marketing, do RD CRM, enfim, explicar um pouco esse universo, porque provavelmente você pode ter ficado um pouco confuso com relação a isso. Então, se você caiu de paraquedas, primeiro vamos começar pelo básico, E aí, para explicar o básico, é importante dizer que o RD Station hoje, ele tem 3 módulos diferentes, principais, e ele vende o sistema de forma modular, ou seja, você pode contratar tudo ou você pode contratar um módulo, uma coisa específica ali dentro da empresa. E aí são esses 3 módulos, o que a gente conhece, que deixou o RD Station famoso, é o RD Marketing, que é um sistema de automação de marketing, que você consegue fazer envios de e-mail marketing e várias outras coisas. Tem o RD CRM, que aí sim atua como um CRM de vendas, onde você vai fazer ali as negociações, gerenciar todas as informações e processos comerciais. E também tem o RD Conversas, que ele é um sistema hoje de automação de atendimento e chatbot com inteligência artificial para você implementar no seu WhatsApp. Aí esse já é um pouco mais recente aí dentro desses 3 módulos. Dado esse contexto de que temos 3 módulos, eu posso contratar tudo, eu posso contratar uma coisa individual, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funcionalidades de cada um desses módulos para você entender um pouco melhor se isso encaixa para resolver um problema que você tem na sua empresa ou não, beleza? Começando pelo que a maioria das pessoas provavelmente acaba contratando e falando sobre CRM, falando sobre a solução de vendas, Então, se você aí tem um time de vendas ou tem um processo de vendas que envolve várias etapas, ao longo da tratativa que você faz com o seu cliente, é importante que você saiba que você vai precisar de um CRM. Provavelmente você já sabe disso, mas sempre importante dizer. E aí, claro, pensando no RD Station como uma solução para esses processos de vendas, para, enfim, armazenar e gerir todos esses processos, do que é básico, essencial, você vai conseguir desde a primeira assinatura, do plano mais básico até o plano mais do topo, Então você vai ter ali aquela questão simples, aquele kanbanzinho que você vai ter várias etapas que você cria e customiza essas etapas com o nome que você chama aí do seu processo comercial, proposta, lead perdido, lead ganho, contrato assinado, contrato para assinar, enfim, toda essa parte de gestão de etapas você consegue fazer tranquilamente por ali, e todas aquelas funções mais básicas mesmo, comuns de todos os CRMs, você vai encontrar aqui também, então não se preocupe com relação a isso. Campo customizado você consegue, data, agendar e data de tempo parado do lead em alguma etapa para avisar e gerar alertas para o vendedor, enfim, tudo isso você consegue tranquilamente ser bem atendido com o RD CRM. Então, com essas questões básicas, você não precisa se preocupar. Aquilo que tem no mercado você também vai encontrar aqui e funciona super bem também, tá? Agora, o que vai além do básico? O que de fato ele entrega além daquilo que você geralmente precisa e talvez vai estar buscando de fato numa ferramenta mais específica, E não necessariamente só um CRM básico. Acho que a primeira coisa que é legal de trazer, que o RD trouxe e aplicou, como funcionalidade para o CRM de vendas, é justamente a IA desse CRM, que se chama hoje como RE, E aí essa IA opera dentro de um WhatsApp, onde o seu vendedor, ele pode mandar um áudio, ele pode mandar uma mensagem para a RE, para a inteligência artificial, e aí a partir desse áudio, a partir desse texto que ele mandou ali para ela no WhatsApp, ela faz a criação e atualização de um negócio, de uma negociação dentro do RD CRM. Então, para o seu vendedor, ou se você é um vendedor e está vendo isso, você deve pensar agora que maravilha, porque você não precisa mais parar tudo que você está fazendo, entrar dentro do RD CRM ou dentro de um sistema de CRM, achar de fato a negociação que você quer atualizar e atualizar informação por informação, campo por campo lá dentro. Você consegue mandar direto para uma inteligência artificial que vai fazer esse trabalho para você. Então, ela atua como um assistente mesmo do time de vendas. Outra funcionalidade super legal, principalmente para quem trabalha com vendedores mais júniores ou é um time que precisa de mais apoio de uma liderança, mais apoio de um líder mais experiente na parte comercial, tem a priorização inteligente. E o que é a priorização inteligente do RD CRM? Basicamente é um botãozinho que você clica ali dentro das suas negociações que te permite fazer, ele te permite visualizar quais são as negociações que mais têm potencial de fechar com a sua empresa, de acordo com os campos que estão preenchidos ali e com um histórico de informações, né, de outros leads que foram fechando ao longo do tempo. Então ele vai aprendendo dentro do seu funil quais são os leads que têm um perfil maior para fechar, e quando o seu vendedor tiver lá 100 negociações abertas e clicar nesse botão, ele vai filtrar dessas 100, tá aqui as 10, 15, 20 melhores negociações mais potenciais que você pode começar a priorizar o atendimento, a conversa, o envio de um follow-up e tudo mais.
mais. Então, o teu vendedor passa a trabalhar de forma mais inteligente. Quando você tem um volume também muito grande de leads, acaba facilitando muito a vida das pessoas, né? E lógico, o teu time comercial acaba tendo mais eficiência também, tá? Então, vale a pena conferir. Se você tem um time hoje comercial que trabalha com muito volume de leads a serem atendidos, talvez essa funcionalidade vai te ajudar bastante e é uma coisa bem bacana que o RD entrega fora dos outros, tá? E por fim, a gente está falando da transcrição e da recomendação de tarefas, né? Então ele transcreve as ligações que o seu vendedor faz. Importante dizer que essas ligações têm que ser feitas por dentro do CRM, né? Por dentro do RD. Então vai estar o número cadastrado, você clica, uma solução de VoIP, ele grava toda a conversa que o teu vendedor está tendo ali com o lead e ele transcreve, né, toda essa conversa para quando você quiser fazer uma análise qualitativa de cada um dos seus vendedores, de que abordagem funciona mais e tudo mais, você tem essa informação armazenada dentro do seu CRM. Agora, outro ponto muito interessante é que a partir dessa informação ele também já tem a recomendação de tarefas. Então, a partir do que foi conversado, a partir do que foi alinhado nessa ligação, ele mesmo automaticamente já sugere ali algumas tarefas que aquele vendedor deveria fazer dentro daquela própria negociação. Então, por exemplo, teu vendedor falou que ia mandar uma proposta até amanhã. Então, ele já cria uma tarefa, enviar proposta para o Joãozinho até amanhã, com a data de amanhã. Se ele combinou, por exemplo, que ele ia ver com você, gerente, ou com alguém que ele ia pedir um desconto, uma negociação diferenciada ali de preço, ele vai criar essa tarefa para falar com alguém para pedir esse preço até a data tal. Então, isso já é muito legal porque facilita também, mais uma vez, o teu vendedor esquecer aí, de evitar dele esquecer, né, eventualmente, uma tarefa que acaba sendo muito importante para garantir que a negociação seja fechada da melhor forma. Então, isso é uma outra funcionalidade super massa que o RD entrega fora de outros CRMs que não entregam isso, tá? E agora, né, para os nossos marqueteiros e marqueteiras de plantão, falando sobre o nosso sisteminha de automação de marketing da RD Station, né? Então, um sistema que deixou o RD Station famosão. Vamos falar um pouco sobre as funcionalidades que esse sistema em si entrega e gera mais de valor aí pra galera do marketing, beleza? Bora lá. Opa! Polícia do like passando e interrompendo seu vídeo aqui rapidinho, só para garantir que você não esqueceu de deixar o seu like, de garantir que você está inscrito no nosso canal, ativou o seu sininho para receber notificações aí e, claro, se você quiser, não esquece de deixar seu comentário, de tirar sua dúvida, que a gente adora trocar essa ideia com você. Então, deixe seu like, não esquece de se inscrever, um abraço, bom vídeo. Claro, acho que todo mundo hoje contrata uma solução de automação de marketing basicamente para fazer o envio de e-mails marketing. Ele faz isso, tá? Isso já é importante dizer. Mas ele faz muito além disso, que é bem importante te dizer o que mais ele consegue te entregar, pensando principalmente em marketing. Então vamos lá, vou te dar alguns exemplos aqui. Primeiro, lead scoring, né? Então hoje ele te permite atribuir pontos, né? De uma nota baixa até uma nota alta para todos os leads que entram e são da sua base, de acordo com algum critério de perfil, algum critério de campo que já está preenchido, que determina, né, uma qualidade maior, uma qualidade menor desse lead para o seu negócio. Por que isso é importante, Vitor? Porque basicamente quando você tem essa informação de lead scoring, você consegue, como marqueteiro, como marqueteira, criar segmentações para, obviamente, uma base de lead scoring mais alta recebe comunicações mais direcionadas para quem é um lead qualificado. Então, vou tentar ser mais agressivo, vou tentar vender para esse cara, oferecer cupom, coisas nesse sentido, tendem a funcionar mais para, obviamente, um lead que tem um score mais alto. Agora, quando eu tenho um lead que tem um score baixo, talvez ele tenha um score baixo porque ele não tem tanta consciência sobre a minha solução, então, pô, por que eu vou mandar promoção para esse cara? Faz sentido, né? Vou mandar para ele uma coisa mais educativa, uma coisa mais nutritiva. Então, para essa galera, eu trabalho essa linha de comunicação. E aí você vê como você consegue criar linhas de comunicação diferentes de acordo com esse perfil de cliente, e aí você está fazendo a elite do marketing em termos de comunicação por e-mail. Show de bola? Outra coisa muito legal que ele faz, que muita gente pode ver isso como uma novidade, muita gente pode achar isso óbvio, tá? Mas é legal falar, porque isso realmente é uma funcionalidade importante. É o lead tracking. O que é o lead tracking? Basicamente, todos os clientes, né, todos os leads que você colocou na sua base, eles deram um aceite que permite com que você armazene informações de navegação desse cara a partir do momento que ele deu esse aceite. Ou seja, depois que o lead entrou na sua base, você consegue ver lá no logzinho, né, dentro do lead, você consegue ver quais páginas ele acessou depois que ele converteu, você consegue ver se ele leu, se ele clicou, se ele baixou, qualquer coisa que tiver dentro do seu site hoje, você consegue basicamente espionar, né, cada um dos seus clientes. E por que isso é importante? Por que isso é legal? Porque vamos supor que você tem uma página de produto, e aí tem um lead que converteu há 2 anos atrás, e agora, em 2026, esse lead foi lá e acessou essa página de produto. Pô, isso é um baita de um gatilho para você pegar, mandar uma comunicação por e-mail, mandar uma comunicação por WhatsApp, integrar lá com o CRM do seu vendedor e mandar essa informação para o seu vendedor. Ó, o Joãozinho voltou depois de 2 anos interessado no produto, chama esse cara porque a gente já tem o contato dele e agora eu sei que ele entrou no meu site e está interessado de novo no meu produto sem nem ter precisado falar com ele.
Você entende como é legal você ter uma ferramenta de tracking dessa forma? Então o RD entrega esse tipo de funcionalidade também para todos os leads da sua base, você consegue ter e criar, né, estratégias bem nessa linha. E por fim, falando agora sobre um complemento muito massa para o e-mail marketing, né? Bom, o e-mail marketing, muita gente acredita que ele caiu em desuso e talvez valha até a gente gravar um vídeo para entender e falar para vocês se realmente caiu em desuso ou não. Então se você quer um vídeo como esse, já deixa um comentário aqui embaixo pedindo por esse vídeo, porque quem sabe a gente escuta vocês e grava dizendo exatamente se faz sentido, se dá resultado ou não, até trazendo um case aí de e-mail marketing para vocês. Mas boa, o que é legal e o que fez com que o e-mail marketing caísse em desuso? É o spam, né? Muita gente mandando muito e-mail pra caramba, todo dia, o tempo todo, saturou a caixa de entrada. Então, se você vacila hoje, daqui a pouco sua caixa de entrada de um e-mail novo, que você acabou de criar, tem 150 e-mails toda semana. Então, esse é o grande problema do e-mail marketing, né? O spam. E aí, óbvio, né? As ferramentas de e-mail marketing, o próprio serviço web no geral, acabou fazendo com que isso fosse cada vez mais limitado, foram limitando cada vez mais para evitar o envio de spam. E aí, o que acontece? Muito domínio acaba caindo, muito domínio acaba sendo bloqueado por conta de taxa de abertura, por várias coisas e mal práticas que acabam acontecendo ali, que fazem com que o seu sistema não funcione legal. Então, uma coisa massa que o RD hoje entrega em termos de funcionalidade para resolver esse tipo de coisa é o que a gente chama de lista inteligente, que basicamente é uma inteligência artificial do RD também, que ele vai analisar toda a sua base de leads e todo o histórico de trocas, de envios de e-mails, de comunicações que você fez com essa base, e basicamente ele vai te dizer, essa lista desses 5.000 leads aqui, esses 2.000 leads aqui, são os melhores leads para você mandar. Esses são os caras que abrem, que clicam, que não pedem para se descadastrar, não tem soft bounce, não tem hard bounce, enfim, todos esses pontos ele limpa para você, né? Ele higieniza e ele já te traz uma lista inteligente, né? Ele te traz uma lista de, se você quer mandar uma comunicação que funcione, que vai gerar engajamento, manda para estes caras aqui. Então ele já faz todo esse trabalho para que você não precise fazer. E aí olha que legal, para você que é marqueteiro e tinha que fazer a segmentação toda no braço, agora ele entrega prontinho para você, só fazer o envio. Outro ponto, né, é o público para anúncios. Então, todo marqueteiro que mexe com um anúncio pago, mídia paga, precisa de público e precisa, geralmente, né, atualizar esse público com uma certa frequência, porque público satura muito rápido. Então, o RD tem uma funcionalidade hoje que basicamente é pegar a sua base de leads, você consegue, a partir de segmentações que você cria, ou até de uma lista inteligente, criar um público que já é enviado direto para o seu Facebook, direto para o seu Google Ads, e aí dessa forma você não precisa baixar essa lista, conferir se está nos padrões lá dentro do CSV da planilha e depois subir lá dentro da plataforma mais uma vez. Então você com 2 cliques basicamente já consegue mandar todos os dados para sua ferramenta de anúncio. E aí, quando você está mandando direto do CRM, você está passando muito mais informação também para dentro da sua plataforma de anúncio, o que obviamente torna todo o trabalho melhor. E por fim, né, automações de mensagens por WhatsApp. Então, o que é legal disso daí? Bom, além de ser um sistema que envia e-mail marketing, você também, claro, pode mandar WhatsApp marketing, né? Então, hoje cada vez mais as comunicações e o mercado caminha para uma negociação e para tudo que acontece ser dentro do WhatsApp. Então, obviamente que a RD não ficou para trás nesse sentido e tem uma solução também para você enviar comunicações, enfim, falar com a sua base de leads também pelo WhatsApp. A lógica é bem parecida, né, com o que seria um e-mail, então é importante manter as boas práticas para não ter o seu número bloqueado, para você, enfim, né, não acabar sofrendo com relação a isso, não enviar spam, mas existe essa funcionalidade hoje para você estender além do e-mail, né, porque hoje ainda assim tem gente que não abre tanto e-mail, não usa, dependendo do perfil de mercado que você atende, e aí você tem o WhatsApp hoje como uma solução também dentro do RD. Beleza. E agora, como é que eu uso, né, vamos supor que eu estou interessado aí nas duas coisas. Eu quero um CRM, porque eu tenho um time de vendas, mas eu também quero o RD Marketing. No final do dia, eu também tenho um time de marketing, eu preciso gerar demanda, eu preciso fazer com que essa galera trabalhe junto e eu preciso fazer principalmente com que esses dois sistemas se conversem. Então agora, o que você consegue ter e o que você consegue fazer quando você contrata essas duas soluções principais aí? Bom, acho que a principal vantagem, né, que é meio no-brainer para a galera, quando você une, né, um sistema de marketing a um CRM de vendas, é garantir que o seu lead, né, quando o seu lead é gerado a partir de uma mídia e ele é abordado por um vendedor, não fique só nisso, né, que ele receba mais pontos de contato na jornada que ele tem dentro da sua empresa, o que facilita e melhora a experiência dele com o seu produto e, obviamente, faz com que a sua conversão em venda aumente, porque no final do dia você está nutrindo o teu cliente, você está explicando para ele coisas que às vezes o vendedor não vai ter tempo de explicar, você está garantindo que você tenha mais pontos de contato com esse cara depois do momento que ele é gerado. Show de bola? Acho que esse
seria o principal ponto, porque aí no final do dia, obviamente com isso, você vai vender mais sem dúvida alguma. Mas claro, existem algumas outras coisas que você ganha também, e muita gente talvez não tenha pensado por essa lógica, por essa linha, é que ao integrar uma coisa com a outra, você consegue ter. Então, que coisas são essas, né? Alguns exemplos aqui para você ter uma ideia. Uma coisa muito simples, né? A partir do momento que você integra uma coisa com a outra, o que pode acontecer? Todos os leads, por exemplo, que chegam numa parte específica de uma etapa de venda, por exemplo, o cara foi perdido por falta de preço. Por preço, né? O cara não fechou com você porque ele achou o teu preço muito caro. E o teu vendedor não tá vamos dizer assim, permitido dar desconto, porque tem comissão envolvida. Mas se eu vender a partir de um e-mail, o e-mail não cobra comissão. Então, nesse e-mail eu posso dar um desconto pro cara. Então, o que eu posso fazer? Quando o lead for perdido por preço, automaticamente, lá no CRM, ele dispara uma automação que vai enviar um e-mail para esse cara lá no marketing com um cupom de desconto, tentando recuperar esse cara, tentando fazer esse cara comprar direto pelo e-mail, por exemplo. Então, essa já seria uma forma de você aproveitar melhor o insumo, né, de lead que você tem, porque com certeza a maioria dos leads são perdidos por preço. E aí, se você consegue criar uma estratégia, né, uma energia ali que você vai dedicar para tentar recuperar esses leads perdidos por preço, obviamente que você vai conseguir fazer com que isso venda mais para sua empresa também. Um outro exemplo, né, para empresas que são e trabalham com multiprodutos ou multisserviços, né, que inclusive muitas vezes são complementares. Vamos supor que o seu cliente comprou o seu produto X, que é o seu produto principal, o seu produto de entrada ou algo nesse sentido. Você pode, de novo, ao ter as duas coisas integradas, você pode garantir que no exato momento em que esse cara for ganho lá no CRM de vendas para o produto X, ele receba e já passe a cair numa régua de nutrição que fala sobre o produto Y, que complementa esse produto X aí, que é um produto que potencializa X coisas, e você começa a nutrir esse cara de informações que daqui a pouco pode acabar fazendo com que isso vire um upsell dentro da sua empresa e, de novo, de forma 100% automática. Ninguém precisou pegar na mão desse cliente ou até ser reativo, que é a pior das coisas, né? É esperar o cliente perguntar como que faz para potencializar mais e aí então começar a vender. No final do dia, você só depende da vontade do cliente. Se você faz uma coisa como o que eu disse aqui, você faz automaticamente uma tentativa de upsell para todos os clientes que compraram o produto X. Então você garante, de novo, eficiência de processo comercial aqui. E por fim, né, uma coisa massa que você consegue fazer no RD hoje, integrando as duas coisas, falando agora partindo do marketing, você consegue hoje, a partir das suas comunicações, né, você consegue fazer fluxos. Então, você cria um fluxo que se o cara clicou no botão X, ele vai receber essa comunicação. Se o cara abrir o e-mail Y, ele vai para lá, ele vai para cá. Toda essa árvore, né, de decisões você consegue criar dentro do RD, mas o mais legal disso é que, por exemplo, vamos supor que você está mandando uma comunicação em que o objetivo dela é fazer a levantada de mão. Então, tem um botão lá para o cara falar com vendas, mas a gente sabe que tem aquela famosa quebra, né? Então, o cara clicou no botão para falar com vendas, mas ele não falou com vendas, ele não chegou no WhatsApp. Só que como o RD traqueia essa informação e ele está integrado com o seu CRM de vendas, o que ele vai fazer? Esse botão, quando o cara clicar, automaticamente ele atribui, né? Ele cria lá um negócio para o seu vendedor, atribui o vendedor e fala, ó, fala com o Joãozinho que o Joãozinho levantou a mão a partir do e-mail X, a partir do e-mail Y, e aí você consegue, de novo, garantir mais eficiência, mais insumo para o teu comercial e muitas vezes sem gastar mais dinheiro com isso, né? Porque esse é o cara que já estava na base, você já pagou por esse cara, em algum momento ele viu seu e-mail, clicou, mas não falou, né? Se você não tivesse hoje essa automação, o seu vendedor nunca receberia essa demanda de volta. Então, ficaria ali boiando e aí você ia perder dinheiro com isso. Show de bola? Então é importante você entender que dá para ganhar muita coisa, né? Obviamente, ao integrar um sistema de marketing com um sistema de vendas aí do RD. E para a gente fechar, né? Então, para quem que é recomendado e vale a pena mesmo contratar aí o RD Station, o RD Marketing para minha empresa? Olha, vamos lá. Para quem que é o público-alvo, tá, gente, do RD Station de uma forma geral? De maneira muito objetiva, a gente está falando de PMS, né? Então, pequenas e médias empresas que trabalham principalmente no setor e nos segmentos que envolvem serviços. Então, saúde, que envolve serviços profissionais, que envolve questões financeiras, toda a galera que tem realmente e trabalha com serviços vai ser muito recomendado. Ah, Vitor, mas eu vi que tem o negócio do e-commerce e tudo mais, faz sentido, não faz sentido? Cara, existem hoje, sendo bem sincero e transparente com você, soluções que vão bater pau a pau ali com o RD, até algumas melhores de fato, quando a gente fala de soluções específicas para e-commerce, por exemplo, né? Mas o RD, sim, tem uma solução para e-commerce, por exemplo, e acaba sendo uma solução que encaixa para algumas pessoas, para algumas empresas. Mas falando para quem é o público-alvo do RD, estamos falando de PMS, que trabalham
com segmento de serviços. Aí, claro, como é um sistema modular, gente, você consegue ter hoje uma liberdade de contratar aquilo que faz sentido de fato para você. Então, eu falei aqui sobre o uso do CRM, mas, pô, Vitor, eu não tenho vendedor, eu não tenho processo comercial, não tenho nada, eu vendo, sei lá, de uma forma que não dependa disso, vendo, sei lá, pelo meu site ou qualquer outra coisa nesse sentido. Show, talvez o e-mail marketing, a automação de marketing vai fazer sentido 100% para você. Talvez você tenha só um processo comercial, mas você não quer fazer comunicações de marketing ainda porque você não tem alguém que cuida disso. Bom, talvez seja o momento de você considerar falar com a Tractor para fazer isso para você, mas também é importante você entender que você pode usar só o CRM também, não tem nenhum problema, você consegue contratar de forma unilateral essas coisas, tá? Então, de maneira bem objetiva, se você hoje é uma PME e você precisa de um sistema que seja custo-benefício para sua gestão de marketing, de vendas, RD Station de fato é a escolha certa para você fazer, tá? Não tem nenhum arrependimento, a gente é parceiro deles e podemos dizer que não tem nenhum arrependimento em fazer isso, tá? Mas agora, se você é uma empresa hoje mais robusta, você tem uma necessidade de uma solução mais robusta, de integrações mais robustas, de coisas mais robustas, e você, óbvio, né, tem um escorpião do bolso para tirar aí, existem sistemas que são, obviamente, mais robustos que o RD Station hoje no mercado, tá? Isso para dizer que a gente não é aqui parcial de alguma forma, é importante trazer essa informação que, de fato, você pode fazer essa escolha sem problema nenhum, e claro, o HubSpot, por exemplo, seria um baita de um sistema, só que custa, né, 50 vezes mais do que um RD Station, por isso o foco na palavra custo-benefício. Show de bola? Caso você não saiba, né, a Tractor é uma parceira diamante do RD Station, então se hoje você está pensando em contratar, acabou de contratar, está tendo dificuldade de implementar aí o RD Station na sua empresa, a gente consegue te ajudar a fazer essa implementação sem problema nenhum. Temos profundo conhecimento para te ajudar, então comenta aqui embaixo, acessa o nosso site para falar com a gente e pedir ajuda. E aí, claro, se esse vídeo aqui te ajudou a tomar uma decisão, elucidou algumas coisas que você tinha de dúvida, não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, de comentar se você tem alguma dúvida, a gente vai te responder o mais rápido possível e, claro, a gente se vê até o próximo vídeo. Um abraço!